Dando continuidade ao nosso curso de capacitação, iremos começar a falar sobre a legislação aplicada às lesões corporais. Crime previsto no artigo 129 do Código Penal e que representa a grande maioria das perícias no Instituto Médico Legal. Ela é caracterizada pela ofensa à integridade corporal ou à saúde de alguém. Conceito de saúde é o completo bem-estar físico e mental e social e não somente a ausência de afecção e enfermidade. Organização Mundial de Saúde. Podem ser classificadas como leve, grave e gravíssima. Leve está no caput, funciona como exclusão, nem é grave nem é gravíssima. Grave está no parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal. São lesões que resultam em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido, função e ou aceleração de parto. Gravíssimas, parágrafo 2º do artigo 129. Quando resultam em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido, função, deformidade permanente e ou aborto. Perigo de vida. Ele é caracterizado por uma modificação importante provocada no equilíbrio do organismo do lesionado, produzida pela ação vulnerante, que é o agente externo que prejudica aquele organismo, que causa aquela lesão, que, se não corrigida, fatalmente irá determinar o óbito. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. É caracterizada quando a ação vulnerante gera limitação, um desconforto para a realização de qualquer atividade da vítima, como lazer, andar, se alimentar, dormir, trabalhar, etc. E que perdure por mais de 30 dias. Esses 30 dias eles iniciam a contagem no primeiro dia, que é o dia da lesão. Após, passado 30 dias, 31º, já está enquadrado como lesão grave. A contar da data do delito, eu quis dizer. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Caracterizada quando a ação vulnerante, a ação do agente externo que vulnera, que lesiona, gera uma sequela que representa uma debilidade que seja permanente em membros. Um apêndice do corpo, superior ou inferior, sentido, visão, audição, olfato, paladar, tato, e ou função, que é o desempenho de um órgão, de um aparelho ou sistema. A aceleração do parto é a antecipação do parto por ação da energia vulnerante. A mulher deve estar grávida. Esta é uma concausa fisiológica pré-existente e a criança deve nascer viva. Incapacidade permanente para o trabalho, determinada para qualquer trabalho, não se restringindo ao trabalho que a vítima exercia antes da lesão. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. A perda se caracteriza quando o agente vulnerante provoca a separação do membro do corpo. Já a inutilização, quando o agente vulnerante não o separa do corpo, porém, existe uma lesão que torna inútil aquele membro. Deformidade permanente é uma sequela produzida pela ação vulnerante que, após a sua cicatrização, deixa como resultado uma alteração estética em repouso ou em movimento que representa a perda do aspecto habitual do ofendido. É irrelevante se a lesão é corrigível. Aborto, caracterizado pela morte do feto, secundária à interrupção da gravidez em qualquer fase da gestação, provocada pela ação da energia vulnerante. O produto da gestação, eventualmente, pode ser expulso vivo, porém morrerá a seguir, devido à imaturidade orgânica incompatível com a vida extrauterina. Dando continuidade ao nosso curso de capacitação e da legislação envolvida na perícia e na telemedicina, falaremos um pouco sobre Código de Ética Médica, o Código atual do Conselho Federal de Medicina, número 1.931, de 17 de setembro de 2009. Princípios fundamentais. O 8º, o médico não pode
em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. Direitos humanos. Artigo 25 do Código de Ética. É vedado ao médico deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem. Auditoria e perícia médica. É vedado ao médico, artigo 92, assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame. Artigo 93. Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. Artigo 94. Intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório. Artigo 95. Realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios. Artigo 96. Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor. Artigo 97. Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo no último caso, em situações de urgência, emergência, iminente perigo de morte do paciente, comunicando por escrito o fato ao médico assistente. Artigo 98. Deixar de atuar com absoluta isenção, quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e competência. Parágrafo único. O médico tem o direito à justa remuneração pela realização do exame pericial, seja ad hoc ou não. Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.635/2000. Artigo 1º. É vedado ao médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior dos prédios e ou dependências de delegacias, seccionais sucursais de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios. Artigo 2º. É vedado ao médico realizar exames médicos periciais de corpo de delito em seres humanos contido através de algemas ou qualquer outro meio, exceto quando periciando ou oferecer risco à integridade física do médico perito. Artigo 3º. É vedado ao médico, exercendo cargo ou função de chefia, nomear ou designar médicos a ele subordinados para realizarem tais exames sob as condições descritas no artigo 1º e 2º. Código Penal das lesões corporais. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 1º. Se resulta incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. 2º, perigo de vida. 3º, debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4º, aceleração de parto. Pena: reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro,
sentido ou função, deformidade permanente, aborto, pena, reclusão de 2 a 8 anos. No mesmo Código Penal, dos crimes contra a administração da justiça, falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se um crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença do processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer, prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer a afirmação falsa, negar, calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução e interpretação. Pena, reclusão de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Código de Processo Penal do Inquérito Policial. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Dando continuidade à legislação que está relacionada à perícia, nós temos que ter conhecimento das exceções, das incompatibilidades e dos impedimentos que estão relacionados ao exercício da perícia. Das exceções, artigo 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso à vista da matéria alegada e a prova imediata. Das incompatibilidades e impedimentos, artigo 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários, os funcionários de justiça, os peritos, intérpretes, abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou o impedimento poderá ser arguído pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. No mesmo Código de Processo Penal, do exame de corpo de delito e das perícias em geral, artigo 158. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito. Direto, o perito ad hoc realiza aquela perícia naquele momento, examinando ou periciando, após ter sido determinado e cumprir todos aqueles procedimentos legais da autoridade policial, examina naquele momento. Ou indireto, através de exame de um prontuário médico, por exemplo, exame de uma foto, exame de uma gravação de uma lesão. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Artigo 159. O exame do corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as quais
tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Exemplo, lesão corporal. O mais próximo é o médico. Depois, vem o dentista, vem o enfermeiro, e assim por diante. Ou seja, para nós realizarmos uma perícia sem a presença de um perito oficial, médico legista ou odontologista, no nosso caso, será necessário a determinação, o preenchimento de uma portaria com o nome de 2 peritos ad hoc para a realização daquela perícia específica. Parágrafo 2º, do mesmo artigo 159, os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. É um documento a ser preenchido. Parágrafo 3º, serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante, ao acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. O assistente técnico, parágrafo 4º, atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Normalmente, o que acontece, nós recebemos uma requisição. Nessa requisição consta toda a identificação da vítima e a quesitação que a autoridade policial formulou. Não são quesitações padrões. Cada caso é um caso. E esta quesitação, ela será respondida pelo perito ad hoc no momento da realização da perícia. Parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Onde é que a gente pode colocar a utilização desse parágrafo 6º do artigo 159? No caso de qualquer gravação, no caso de qualquer fotografia que seja utilizada para a realização daquela perícia. É responsabilidade de quem? A responsabilidade é do Instituto Médico Legal de arquivar e de manter sob o seu cuidado aquele material. Parágrafo 7º. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Artigo 160 do Código de Processo Penal. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Artigo 167. Não sendo possível o exame do corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público do ofendido, do acusado ou do seu defensor. Parágrafo 1º. No exame complementar,
os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Parágrafo 2º. Se o exame tiver, por fim, precisar a classificação do delito no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contando da data do crime. Parágrafo 3º. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Artigo 176 do Código de Processo Penal. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Artigo 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado, havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. Artigo 178. No caso do artigo 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos. Artigo 179. No caso do parágrafo 1º do artigo 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade. Parágrafo único. No caso do artigo 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado ou digitado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. Artigo 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto do exame as declarações e resposta de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro, se esse divergir de ambos. A autoridade poderá mandar proceder um novo exame por outros peritos. Artigo 181. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a um novo exame por outros peritos se julgar conveniente. Artigo 182. O juiz não ficará distrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Artigo 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessário ao esclarecimento da verdade. No mesmo Código de Processo Penal, dos peritos e intérpretes, artigo 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. Artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa, salvo escusa atendível. Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente, deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade, não comparecer no dia e local designados para o exame, não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Artigo 278. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Artigo 279. Não poderão ser peritos os que estiverem sujeitos à interdição do direito mencionada nos números 1 e 4 do artigo 69 do Código Penal, os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia, os analfabetos e os menores de 21 anos. Artigo 280. É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes. Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. No seu artigo 5º, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial. Inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Artigo 5º. Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão ou sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3º. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente da coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código do Processo Penal. Determinar que se proceda exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Segundo o Supremo Tribunal de Justiça, é possível aplicar a lei da Maria da Penha nas agressões filho, filha contra mãe, pai contra filha, irmão contra irmã, genro contra sogra, nora contra sogra, companheiro da mãe, padrasto contra a enteada, tia contra a sobrinha, ex-namorado contra ex-namorada, desde que o vínculo não seja eventual ou efêmero. Pessoal, a primeira fase e a segunda fase da exposição no nosso curso de capacitação, nós falamos sobre o que seria o nosso projeto, que é a utilização da telemedicina para a melhor qualidade da prova. No caso, oferecermos o contato entre o perito oficial médico legista com o perito ad hoc ou a perita ad hoc que mora em qualquer município e que esteja precisando de um auxílio ou de um esclarecimento de alguma dúvida. O que a gente visa? Oferecer cidadania para todo cidadão amazonense, oferecer o amplo sentido da palavra cidadania para toda a população do Amazonas e auxiliar o médico na feitura da sua perícia quando este estiver incumbido da função de perito ad hoc. A primeira fase é uma fase sobre conceitos técnicos do que seria a telemedicina e da função e dos princípios que a gente utiliza no projeto. A segunda parte é a parte legal, é a parte jurídica, é a parte tanto A primeira parte, nós falamos sobre conceitos de telemedicina, princípios constitucionais e outros princípios que a gente utiliza, e a função principal, os objetivos principais do nosso projeto, que é o quê? É o oferecimento da perícia para todo cidadão do Amazonas. Ou seja, não só o manauara, e sim todos os municípios terão acesso, já tem, mas com o nosso projeto, a gente visa inicialmente preencher uma lacuna, que é oferecer um pouco da perícia oficial para todos os cidadãos amazonenses e auxiliar o médico perito ad hoc, que às vezes está com uma pequena dúvida ou uma grande dúvida, e a gente vai poder sanar essa dúvida e tornar aquela prova mais fidedigna possível, beneficiando assim o oferecimento da justiça, mais uma vez, para todo morador do estado do Amazonas. A segunda parte, que me coube também, é a parte da legislação. Qualquer tipo de legislação que esteja relacionada com a realização da perícia, leiam com um pouquinho de paciência. O mínimo que vocês guardarem é necessário. O pouco que vocês se familiarizarem é necessário. Por quê?
porque nós ficaremos atrelados àquela pessoa, àquela perícia por um bom período. Assim como a gente precisa saber também por que a gente está realizando aquela perícia, se a gente pode se negar a fazer, quantos médicos perito ad hoc são necessários para a realização de uma perícia ad hoc, quais são as orientações do Conselho Federal de Medicina através do Código de Ética que nos obriga, que nos protege, que nos auxilia, assim como conhecimentos relacionados ao Código de Processo Penal, ao Código Penal, à Constituição e às outras legislações infraconstitucionais, infracódigo penal e infracódigo de processo penal. Dúvidas? A gente vai estar sempre à disposição aqui no Instituto Médico Legal de Manaus. Em breve, nós forneceremos os e-mails, os números para nós estabelecermos, os números de telefone para nós estabelecermos as nossas comunicações e vocês também receberão material que pode ser impresso ou não para fazer parte do conhecimento de vocês. Pessoal, muito obrigado. Eu sou o Sérgio Machado, perito oficial médico legista, especialista em cardiologia, especialista em medicina legal. Moro aqui em Manaus e estou à disposição de vocês quando vocês precisarem. Muito obrigado.